Bom, então vamos voltar aqui, né, retomando um pouco a discussão. Então, o que nós estamos fazendo? Como eu tinha colocado para vocês, antes de fazer os cálculos explícitos, né, regularizar, tirar a parte divergente, a parte finita, eu estou mostrando como o procedimento funciona. Nós já tínhamos entendido, então, a questão da contagem de potências, para saber quais são os gráficos divergentes, já tínhamos identificado, né, então, se a gente está lidando com um modelo renormalizável, todos os termos que vão divergir no cálculo das funções de Green se enquadram nos termos do Lagrangiano, e tínhamos discutido a questão da simetria que relaciona funções de Green. Então, se as funções de Green são divergentes, essas relações entre elas poderão vir também a estabelecer relações entre as partes infinitas dela, que vão ser os contratermos. Então, o que está em jogo para nós, né, antes de fazer os cálculos explícitos, é saber como funciona o processo. Então, só para a gente poder assim, retomar um pouco a linha de ação, né, então, nosso processo, né, vamos dizer assim, de renormalização, então, ele funciona assim. Passo número 1, nós fazemos a contagem de potência, né? Calculamos o grau de divergência, né, das funções de Green. Vamos colocar assim, das funções de Green. Identificamos os tipos de divergência, né? Nessa etapa, então, nós identificamos, né, as categorias. Está chamando de power count ou muito pouco? Power count, é contagem de potência, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, então, nós buscamos, né, sabendo das divergências, então introduzimos um método de regularização. Integrais de loop no espaço dos momentos. Então, esse é o passo 2. Nós introduzimos, né? Agora, é bom chamar a atenção, não chamei a atenção no curso, que há também, né, quer dizer, há também na literatura, né? Na literatura, métodos de regularização diretamente no espaço das configurações, diretamente no espaço das configurações. Por exemplo, esse é o chamado point splitting, né? O método do point splitting, né? Quem estiver interessado pode procurar. Então, a regularização do point splitting, em vez de você multiplicar campos no mesmo ponto, você coloca um campo num ponto, é como se você pegasse um campo num certo ponto x e pegasse um outro campo psi num ponto x mais epsilon. Porque isso então faz, como nós já tínhamos visto a origem das divergências, faz com que na hora que esses campos admitem, né, se tornam campos quânticos e assumem valores no espaço de distribuições, faz com que nós não multipliquemos
distribuições no mesmo ponto. Então, esse é, e depois no final do processo você faz o epsilon tender a zero. Então, essa regularização, chamada point splitting, ela é feita diretamente no espaço de configuração. Nós não vamos regularizar as integrais de loop no espaço dos momentos, não. Tem esse método aí. Tem também a chamada regularização, né, causal, que é aquele chamado método que nós também já mencionamos, que é o... Está em base. Estou só mencionando aqui no curso, nós não estamos tratando esses métodos. Eu estou só dizendo porque, se houver interesse, né, alguém pode procurar na literatura e ver que aqui não, aqui nós estamos falando de regularizar as integrais de loop, né, no espaço dos momentos. Então, nós temos integrais que aparecem através das regras de Feynman e a gente regulariza. Então, terceiro ponto, né? José, só se fosse fazer uma pergunta, se pudesse só materializar para a gente. Eu tenho uma integral para o método de regularização. Sim. Como é que você poderia dizer assim? Fica um A sobre epsilon mais finito. Como é que eu olhando as integrais das outras que vêm, eu já consigo dizer, eu tenho uma integral 1 sobre K2, K mais P ao quadrado. Sim, sim. De 4K em 4 dimensões. Dá um A sobre epsilon mais B. Como é que já dá para prever se eu fizer o K2 e para K4? Só para a gente aqui entender o que é assim. Quer dizer, a integral de loop ela tem essa característica. A gente tem aqui, a gente está integrando, em princípio, em 4 dimensões, né? Dá para pegar uma integral com um loop apenas. E aquilo que nós temos é uma função, né, que vai depender, vamos dizer, do momento de loop, né, e de outros momentos. Vamos dizer assim, depende de outros momentos também. Então, nós vamos olhar, nós estamos preocupados com divergências ultravioletas, não infravermelhas, né? Então, aqui nós temos esse elemento de volume aqui, então ele conta, né? Então, isso aqui a gente está contando como se, está contando com, ele tem uma dimensão de momento a 4, então vamos colocar aqui, ele vai com um momento a 4 da potência, o elemento de volume, né? VK0, VK1, VK2, VK3, tem que ter a dimensão de momento a 4. Então, o que nós esperamos é que essa função aqui, ela apresente um comportamento de 1 sobre lambda, vamos dizer, essa função aqui vai ter um comportamento no espaço dos momentos de uma potência n. Então, se no final de tudo esse n, né, for menor ou igual a 4, então nós temos divergência. Que é o grau de a divergência do elemento de volume vai superar. Então nós vamos ter uma divergência, porque se eu imaginar que eu tivesse uma integral assim, vamos dizer, de d4k, né, sobre, vamos dizer assim, alguma coisa do tipo 1 sobre k2 mais, vamos dizer, mais alguma constante aqui, não importa. Então, essa integral aqui, né, ela tem, a dimensão aqui é 4, a dimensão aqui é 2. Então, a gente espera que essa integral tenha uma divergência quadrática. E, de fato, se a gente olhar para esse elemento de volume aqui, a gente pode pensar o seguinte: isso aqui é dk0, d3k, é elemento de volume aqui no espaço, né? E aqui eu vou ter alguma coisa do tipo k0 ao quadrado menos k2 mais que Estou só separando. Agora, esse elemento de volume aqui, no espaço de coordenada, no espaço de momento, ele é k2 seno θ dk, elemento de volume coordenadas esféricas, né? Coordenadas esféricas do espaço dos momentos. E aí aqui a gente tem, esse aqui é um K2, esse aqui também é um K2. Então a gente está vendo que essa integral aqui, ó, se a gente tiver alguma coisa do tipo K2 sobre K2, quando K tende a infinito, esse cara tende a infinito, esse cara tende a infinito, então isso aqui tende a 1 lá no infinito. E aí eu vou ter uma integral em dk. Então a gente vai ter uma integral aqui em dk, sobra uma integral que vai me ter, da qual eu vou extrair um infinito. Então, se a gente tiver, quer dizer, dentro dessa contagem, se a gente obedecer essa contagem de potência, a gente pode ver essa integral quando diverge, ela vai ter uma divergência quadrática nesse sentido, né? No sentido
no sentido da contagem de potência, e aí eu vejo isso aqui, um pouco por aqui. Né? A gente está vendo que aqui eu tenho esse K2, aqui eu tenho esse K2 no denominador, então vamos dizer que eu estiver integrando primeiro na parte espacial. Então, se eu estiver integrando na parte espacial, isso aqui vai poder tocar no infinito para um K0 fixo. Então, quando isso aqui vai ao infinito, isso aqui vai ao infinito junto, então isso aqui tende a 1 lá no infinito. Então, essa função não cai a 0 no infinito, essa integral vai divergir. Então, a gente sempre olhando, a gente tem que olhar a potência total, né? A potência total dessa função aqui é uma contagem, é uma estimativa. E aí a gente vê, agora, se esse n for maior do que 4, a gente espera que a integral tenha a integral converta. A gente vai esperar, pegando, né, a convergência no setor da ultravioleta, então no setor no infinito. Quando eu estiver fazendo essa integral aqui, eu estou integrando dk0 menos a mais infinito, estou integrando o meu k de 0 a infinito, o meu módulo de k. Então, eu estou pegando as integrais no infinito. Pode ser que, às vezes, uma integral ela seja convergente no ultravioleta, mas seja divergente no infravermelho. Por exemplo, se a gente tiver uma integral desse tipo, uma integral que vai vamos dizer, integral no espaço todo, vamos dizer, uma integral desse tipo aqui, d4k, vamos dizer assim, 1 sobre capa, vamos dizer assim, 1 sobre capa 4, capa 4 aqui. Então, essa integral, se a gente olhar no infravermelho, se eu pegar agora a integral aqui, quando eu for fazer integral espacial, eu vou ter um dk aqui, um módulo de k. E essa função aqui, ela vai ser 1 sobre k0 ao quadrado, menos k ao quadrado, e tudo isso aqui ao quadrado. Então, quando eu estou, imagina que o K0 seja, eu estou integrando em K. Claro que esse meu K0 varre de menos a mais infinito. Quando eu estiver integrando em K, se eu tiver, por exemplo, K0 igual a 0, aqui a gente produz o elemento K2, né? Então, se o meu K0, por exemplo, quando eu estiver integrando em K, eu vou passar por todas as... Para cada integração em K, eu tenho um valor de K0 fixado. A integral de K0 está aqui. Então, quando eu for integrar em K, imagina que K0 seja 0. Se K0 é 0, a integral em K vai ser integral de 1 sobre K4. Mas aí eu tenho esse K2 aqui, que vai ficar 1 sobre K2. 1 sobre K2 cai a 0 no infinito, mas diverge na origem. Então, essa integral aqui é uma divergência infravermelha. É uma outra espécie de divergência que nós não estamos cuidando do processo de renormalização. Então, eu estou dizendo isso. Às vezes uma integral é finita, quando eu falo aqui de convergência, opa, tudo bem? Entra aí. Está esperando o Álvaro, né? Eu vou te pedir um favor, quando o Álvaro, você for estar com o Álvaro, você fala com ele, então, daquela nossa conversa de hoje, né? Se ele puder, assim, dar um jeitinho de já ver a parte dele, quanto tempo ele vai levar na parte dele. Não, a ideia é ele ver a parte dele junto com a gente. Junto com vocês. Então, só que ele respondeu, eu estou falando com ele, mas então tá, a partir das 2 horas. Então tá. Então, essa integral aqui, ela pode ser convergente no ultravioleta, essa que eu dei ali, mas ela pode ser divergente no infra... Opa, boa tarde. Oi, Léo, desculpa aí. Oi, tudo bem? Ela pode ser infinita no infravermelho. Então, pode acontecer isso, como a Dória está falando. Olhando para a integral, né, a gente pode já estimar o tipo de divergência, se vai ser no ultravioleta ou no infravermelho. Nós não estamos trabalhando, nesse curso aqui, nós não vamos estar trabalhando no problema infravermelho. Nós estamos trabalhando, quando a gente fala de regularização, renormalização, cálculo de função beta, nós estamos focalizando a nossa atenção nas divergências ultravioletas. Tá? Para isso que eu estou levando em conta aqui. Então, essa é a segunda etapa do processo. Então, a gente viu que tinha as categorias de divergência, as divergências aparecem nas integrais de loop, no espaço dos momentos, aí eu tenho que regularizar. Então, a ideia é essa, quando a gente regulariza, né, significa que eu tenho uma integral aqui, que é infinita, vamos dizer, essa integral aqui é infinita, e aí nós vamos quebrar de alguma maneira essa integral em duas partes. Uma parte que é divergente, mais uma parte que é finita. Então, o processo de regularização, que a gente já deu exemplo de vários, né, a gente ainda não calculou as integrais, a gente deu exemplos de como as integrais divergem
e que existem vários métodos de regularização. A ideia é separar a parte divergente da parte finita. E é essa parte divergente aqui que vai para o chamado processo de primeiro você regulariza e depois a regularização tendo sido efetuada, essa parte infinita vai ser usada para o processo de renormalização. Então essa foi a ideia na última aula. Se o numerador indicar Isso. for igual ou maior que o denominador, Isso. ela vai ter uma parte divergente. Vai ter uma parte divergente. E aí você vai escolher o método de regularizar. A gente falou do método de Lyapunov, mas você pode regularizar por regularização dimensional, regularização analítica, regularização de cutoff. Aí você vai escolher o método que você quiser. Nós não estamos ainda observando essa discussão. Nós, apenas no início do curso a gente falou das regularizações de Lyapunov, porque elas eram mais... não se cobre em geral nos cursos, e porque elas são interessantes, porque elas regularizam até uma certa ordem, a partir de uma certa ordem. Às vezes a gente fica com infinito, a gente tem que regularizar a um loop, porque a partir de 2 loops, por exemplo, as integrais já ficam finitas, como nós vimos lá no método de Lyapunov. Muito bem, então esse é o segundo. Daí o terceiro passo, como a gente começou na aula passada, a gente vai retomar hoje, né, é a discussão, né, a introdução dos contratermos, né? Então é a introdução. Só uma pergunta. Pois não? E o valor da parte finita não é único? O valor da parte finita? É. Não é único. Depende da regularização. Depende também da regularização. Aí você tem que ver, para um processo físico, quando você vai calcular uma grandeza física, o grupo de renormalização, ele vai entrar para isso, para mostrar que, por exemplo, as grandezas físicas, elas não dependem do teu método, elas não dependem de como você regularizou. Você, quando, por exemplo, na própria regularização dimensional, você tem uma ambiguidade na parte finita, você tem aquilo que se chama Minimum Subtraction Scheme, tem um esquema MS bar. Então, a parte finita, ela nunca é univocamente determinada. Mas aí você, quando for calcular as grandezas físicas, você fixa um modo de calcular as grandezas físicas de tal maneira que essa ambiguidade desapareça. Tá? Agora, só uma coisa daquilo que eu te falei da questão infravermelha, de um cálculo que eu fiz. Sei. Que a parte infinita, Sei. você usando cutoff ou usando regularização dimensional, dava valores diferentes. Ah, sei, certo. A parte infinita, né? A parte infinita. E pode ser mesmo, Dória, pode ser, porque o cutoff não respeita a simetria de gauge. E a método de regularização dimensional, se você não tiver férmions quirais, respeita. Então, pode acontecer. Eu acho que não é insensato isso acontecer. Porque se você usa o método cutoff, você, por exemplo, não está mais satisfazendo as identidades de ordem que a gente calculou. Quando você usa a regularização dimensional, sim. Então, por exemplo, às vezes você, pelo método cutoff, não consegue, com uma renormalização numa função de Green, num tipo de contratermo, renormalizar outro. Então é razoável que possa acontecer isso sim. Não é óbvio, né? Mas se acontecer, a gente entende até por quê. Porque o método cutoff não respeita a simetria de gauge. Então você está regularizando com um método que quebra a simetria de gauge. Então, agora, ao passo que o outro você está regularizando com um método que preserva a simetria de gauge. Então, se a teoria renormalizada final é gauge invariante por um método e pelo outro não é porque deve ter havido algum problema na parte infinita. Tá? Então, a introdução... Por exemplo, vocês podem aquecer, Isso, sei, entendo. Vocês podem aquecer. Isso pode ser uma versão bastante forte, muito forte. Mas daí o pessoal disse que o cutoff não estourava, entende? E daí fica aquela discussão, você está fora do... Não, o cutoff pode estourar sim, claro. Acho que sim. Olha, é nessa etapa que nós estamos, né? Então
Então, na aula passada, a gente já tinha começado, né, vou retomar, porque essa discussão eu sei que é delicada, né, a discussão dos contratermos. A terceira etapa é a introdução dos contratermos e a formulação do lagrangiano de contratermo. Do lagrangiano, vamos dizer assim, a formulação do lagrangiano renormalizado, ou vamos dizer, do lagrangiano vamos colocar assim. Então, a nossa ideia, vamos retomar, então, a partir daqui, a gente não usou ainda na organização da renormalização, não ainda aplicamos essa identidade de ordem, vamos aplicar hoje. Então, o que nós tínhamos visto da outra vez foi o seguinte, vamos tomar o exemplo, não vou nem pegar o exemplo do Φ4, porque não passa pelas identidades de ordem, na aula passada a gente falou do Φ4. Vamos começar direto pela QED espinorial, vamos pegar aqui o lagrangiano da QED de Dirac, né? QED espinorial. Então, nós já tínhamos visto que o lagrangiano da QED de Dirac, né, ele se baseia, quer dizer, ele vai lá, inicia lá com parte de Maxwell, mais o gate fixo. E aí vamos para a parte fermiônica, que é simplesmente a parte de Dirac com a derivada por variante. Então, a gente já tinha trabalhado isso, né? Então, e vamos dizer assim, a gente aqui, essa parte aqui, nós abrimos na parte cinética, tá? Então nós sabemos que esse aqui é o nosso lagrangiano. Estou deixando a parte de massa separada lá, e aqui vai ficar menos E. Assim. Então tá. Então, esse é o lagrangiano, vamos dizer, clássico. Nós partimos dele. Então, partindo dele, nós fizemos o power counting e tínhamos chegado, né, que o grau de divergência de qualquer gráfico que fosse primitivamente divergente era dado por 4 menos o número de linhas externas bosônicas menos 3 meios e o número de linhas externas de Fermi. E aí nós tínhamos já identificado, né, anteriormente quais eram as possibilidades de potências maiores ou iguais a zero de divergência. Então a gente já tinha localizado que as divergências iam aparecer para duas pernas externas de Gauss. Então nós tínhamos esse tipo de divergência aparecia, né? Divergências desse tipo aqui, com 3 pernas externas, em princípio poderia aparecer, mas aí nós já sabíamos que pela conjugação de carga, pela invariância C, esses gráficos aqui tem um teorema chamado teorema de Fermi, que diz que a soma de todos os gráficos que contribuem para uma função com 3 pernas externas de fóton, ela é identicamente zero. Para esse gráfico aqui, por invariância de conjugação de carga, não aparece. Nós poderíamos ter um gráfico, claro, em quadro 4 pernas externas. E aí seria logaritmicamente divergente. E aí isso me diria, esse tipo de termo de divergência, esse tipo de processo, 4 A's, não aparece no lagrangiano. Então esse processo aqui pareceria, né, aparentemente ele introduziria um infinito, uma categoria de infinito que não está no lagrangiano. Então aparentemente ele quebraria a propriedade de renormalizabilidade. Mas, né, nós vamos falar hoje, então, consultando as identidades de Ward da QED, a gente vai ver que esse gráfico, aparentemente, né, por uma contagem superficial, ele é logaritmicamente divergente, mas, na verdade, esse gráfico aqui, se a gente usa as identidades de Ward, usa uma especial identidade de Ward, esse gráfico aqui é finito. Então, ele não é divergente, ele não pede renormalização, ele não está introduzindo nada de novo no lagrangiano. Então, isso permanece a ser visto, né? Mas, em princípio, a gente teria que pensar nisso, né? Segundo, gráficos desse tipo. Então, gráfico do tipo fermiônico, 2 linhas externas de Fermi. Então, esse gráfico vai aparecer como sendo linearmente divergente. E a outra divergência era uma divergência desse tipo aqui, que também era uma divergência de categoria logarítmica. Então, essa divergência aqui
esse tipo de gráfico está presente aqui, nesse termo, são termos com dois psis, e esse aqui é o termo justamente de vértice de interação. Então a gente já entendeu que os gráficos que são divergentes, eles carregam os mesmos tipos de termos que estão no Lagrangiano. Então a nossa ideia foi a seguinte: o que é, vamos introduzir um Lagrangiano de contratermos. Qual é o papel dos contratermos? O papel dos contratermos é jogar em cima desse Lagrangiano aqui as categorias de termos desse tipo que vão ser divergentes. Quer dizer, quando eu calcular um processo, vamos dizer assim, desse tipo aqui, o resultado desse gráfico de Feynman vai ser alguma coisa do tipo AMI, e aí aqui, sei lá, um certo operador OMI, ANI. Só que, devido a esse efeito de integral de loop aqui, esse coeficiente aqui vai sair infinito. Então, eu vou jogar, então, quer dizer, desse processo aqui, desses termos que estão presentes aqui, isso vai acontecer. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos jogar nesse Lagrangiano um termo que tenha essa estrutura, mas que quando o infinito sair daqui, ele vai compensar com esse termo que eu estou colocando a nova. Da onde é que eu calculei isso aqui? Da integral regularizada. Então a gente vai ter esse gráfico, vai colocar a integral dele, por exemplo, a um loop, pega a integral a um loop, resolve, tem a parte infinita e a parte finita. E aí nós vamos jogar aqui o contratermo, né, que vai ter então, vamos chamar aqui de contratermo, vamos dizer assim, em A, quadrático em A, e que vai entrar aqui dessa forma. Vai ser alguma coisa do tipo AMI, algum operador aqui, OMI, ANI. Só que nós já sabemos o seguinte, aí nós tínhamos consultado na aula passada a primeira identidade de ordem da QED, que é aquela identidade de ordem que diz que a divergência da função de dois pontos, né, é exatamente a divergência da função de dois pontos livre, sem interação nenhuma. Ou seja, a parte longitudinal da função de dois pontos, ela, qualquer que seja a ordem de loop, esse gráfico aqui está calculado aí no loop, ela vai dar sempre como resposta aquilo que tem na teoria livre. Ou seja, a função de dois pontos do fóton, ela não tem parte longitudinal, só tem parte transversa. Então, fica claro que esse operador aqui, esse termo aqui tem que ser necessariamente transverso. Se ele é transverso, eu vou botar aqui justamente o meu projetor, né, θ mini. Mas isso aqui é equivalente a botar um F mini e F mini. Então, na verdade, pela identidade de ordem, o infinito que pode aparecer desse gráfico aqui, é exatamente, ele vai ter essa forma aqui. Então, nada vai acontecer. Aqui, esse termo aqui, ele não pede contratermo, porque nada vai aparecer de infinito ligado à parte de divergência do lado. Então, esse termo aqui não vai ter nenhum contratermo. Então, esse termo aqui entrou aqui. A gente pode, se quiser, como isso aqui é uma constante, né? Eu posso, se quiser, redefinir essa constante a menos 1/4. Nada me impede de colocar aqui menos 1/4 de capa A. Esse valor que eu calcular da integral, eu multiplico por 4, divido por 4, só para botar da mesma forma. Esse termo aqui, então nada vai aparecer de infinito que tem uma estrutura longitudinal em A, por causa da primeira identidade de ordem. Aí, depois, nós temos esses termos aqui. Então, quando a gente for calcular... Você vai botar contratermo depois que viu a identidade de ordem. Oi? Depois que eu vi a identidade de ordem. Esse termo aqui. Então, eu já sei que eu vi a primeira identidade de ordem, já sei que esse termo aqui não pede renormalização. Não pede uma renormalização independente, né? Mas, claro que esse termo aqui vai se renormalizar. Então, a gente vai vamos dizer assim, não vai colocar aqui digamos, esse termo aqui não vai pedir uma renormalização independente. Não preciso colocar um contratermo para matar esse termo aqui. Então vamos lá, tem esse termo aqui. Aí agora vamos pegar a parte do Feynman. Na parte do Feynman, ao calcular essa integral de loop aqui, que nós já vimos que é um loop na QED, ela só dá esse gráfico aqui, é um loop, então esse infinito aqui, ele vai ser compensado, colocando aqui. Então e o que tem? Essa função de Green aqui, ela é quadrática no Feynman. Então se ela é quadrática no Feynman, ela vai sair
do tipo o termo que está no Lagrangiano. Então, nós vamos colocar aqui o termo que vai ter mais, vamos colocar aqui o kappa psi, vamos colocar assim, kappa psi, psi barrado, e psi. Então, nós podemos ter um termo que vem na direção da massa, então vamos colocar aqui um termo que vai ser kappa m, psi barrado, psi. E, finalmente, o termo de interação. Então, esse termo aqui também vai aparecer, ele também é do tipo infinito, que é uma divergência logarítmica, então a gente vai jogar aqui um termo que vai ser menos, vamos chamar assim, isso aqui é o vértice. Então, é o chamado contratermo do vértice, e aí vamos manter a mesma estrutura que a gente tem aqui. Tá certo. Então, esse Lagrangiano aqui é o Lagrangiano que nós chamamos de Lagrangiano renormalizado. Então a gente define, que agora a gente vai fazer uma outra coisa, a gente vai pegar esses termos aqui, vamos só colocar aqui isso aqui da seguinte maneira, a gente pegou esse Lagrangiano aqui e vai começar a juntar esses termos aqui. Então o que nós fizemos aqui? A gente colocou aqui menos 1/4, a gente vai colocar aqui 1 mais kappa, dizer assim, e aqui o f min ao quadrado. Esse termo aqui ficou mais 1 sobre 2 alfa. Esse termo aqui ficou dmi ao quadrado. Depois, esse termo aqui ficou 1 mais kappa psi, vou colocar assim. Então, esse termo aqui se juntou com esse. Depois, esse termo aqui se junta com esse. E, finalmente, o último termo, que vai ser menos 1 mais kappa v, aqui, psi barrado, psi amigo. Então, esses termos aqui estão carregando explicitamente os infinitos que saem das funções das integrais de número, perdão. Então, esses termos aqui são chamados contratermos. Nós, então, vamos fazer o seguinte. Esse Lagrangiano pode retornar à forma original se nós fizermos a seguinte redefinição. Vou botar assim, 1 mais kappa a meio vezes a mi. Eu vou definir como sendo um campo, vamos chamar assim por enquanto, a tio mi. Então, esse termo aqui é incorporado, raiz quadrada vai para esse a mi, a outra raiz quadrada vai para o outro a mi, e aí esse termo aqui feito, aí, deixa eu ir colocando aqui as coisas. Esse termo aqui, feita essa modificação, esse termo aqui adquire essa forma, menos 1/4 do f, vamos assim, tio, mi ao quadrado. Eu simplesmente escondi, quer dizer, botei esse 1 mais kappa no a mi, 1 mais kappa no a mi, defini um campo a tio, e aí fica esse termo aqui adquire aquela forma limpinha ali. Esse termo aqui, ele não pediu infinito nenhum, então simplesmente eu vou redefinir agora o que eu fiz aqui. Vamos chamar o seguinte, para não ficar carregando isso aqui toda a vida, a gente chama isso aqui de ZA a meio. A gente definiu aqui, essa nossa constante chamada ZA, ela é 1 mais kappa. Claro que é uma coisa infinita. Isso aqui está carregando o infinito mesmo espaço. Então, fizemos essa redefinição. Então, o nosso campo A, ele acaba sendo ZA a menos meio a tio mi. Então, esse termo aqui vai ficar mais 1 sobre 2 alfa ZA a menos 1. Então, essa mi aqui vai ficar ZA a menos meio a tio mi. Então, quando eu for substituir o A pelo a tio, essa potência aqui vai aparecer a menos 1. E aí aqui vai ficar dmi a tio mi ao quadrado, que é o termo de gate fix. E aí nós fazemos a seguinte coisa. Nós pegamos esse termo aqui, 1, para poder botar na forma que a gente quer. 1 sobre alfa ZA menos 1, como se esse ZA está aqui no denominador, eu vou chamar isso aqui, vou definir isso aqui como sendo um alfa tio.
Então, eu vou dizer o seguinte, então eu vou fazer a seguinte coisa agora. Eu vou dizer também que alfa, que, como eu estou fazendo aqui, ZA vezes alfa, me define um alfa ativo. É uma definição mesmo. Então, eu posso escrever esse termo, eu reabsorvi isso aqui no alfa. Isso aqui vai estar me dando 1 sobre 2 alfa ativo. Então, o processo é esse, a gente vai embutindo, né, aquilo que é infinito nos parâmetros e nos campos. Então, essa parte então, ficou da forma do Lagrangiano de partida, ficou da forma do Lagrangiano de partida. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos chamar isso aqui de um Z psi, vamos dizer assim, isso aqui é um Z psi, tem uma escapa psi, é Z psi. E aí, vou fazer a mesma definição aqui. Vou dizer que Z psi a meio vezes psi me dá um psi ativo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma chamada renormalização do campo, renormalização do campo fermiônico e renormalização do parâmetro de Gauge-Fixing. Então, a renormalização do parâmetro de Gauge-Fixing não é independente, ela é feita pela mesma renormalização do campo do fóton, menos da potência, mas é a mesma coisa. Então, quando eu renormalizo o campo do fóton, eu automaticamente estou renormalizando o meu parâmetro de fixação do gauge. Aí agora, esse termo aqui, então, dentro dessa redefinição, ele ficou o termo de Dirac normal. Ficou psi-til, arrado, e demi psi-til. Tá certo. Depois, o termo de massa. Então, o termo de massa, eu vou chamar isso aqui de um Cm, que vai ser 1 mais km, onde esse km é um termo que vai aparecer desse gráfico aqui, mas que sai desse gráfico sem dependência no momento. Ele sai, não é um termo cinético, ele não sai linear em T, ele sai automaticamente proporcional à massa. Ao fazer a integral, ele sai proporcional à massa. Então, por isso que ele entrou nessa mesma estrutura aqui. Então, nós vamos chamar isso aqui de Zm. Então, esse termo aqui ficou o seguinte, mais Zm, aqui é menos, né? Menos M vezes M. Agora, o psi, vamos dizer, já foi redefinido. Então, eu vou escrever o psi em função do psi-til. Então, quando eu substituir o termo de massa, o psi, pelo psi-til, eu vou produzir uma potência Z psi a menos 1. Então, aqui vai aparecer o Z psi a menos 1. E aqui vai aparecer psi-til barrado, psi-til. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar, vamos separando isso aqui, para não guardar que tem caneta colorida. Vamos aproveitar aqui. Mais forte. Então, essa aqui, renormalizamos o campo do fóton. A partir da renormalização do campo do fóton, renormalizamos o parâmetro de Gauge-Fixing. Aqui é uma nova renormalização independente, que é a renormalização do campo fermiônico. Agora, aqui nós estamos vendo, podemos chamar isso aqui de um M-til. Eu vou estar renormalizando a massa. Então, essa redefinição, Z psi a menos 1, com esse parâmetro, esse fator Zm vezes M, eu vou redefinir isso aqui como sendo um M-til. Então, eu estou fazendo uma renormalização do parâmetro de massa. Só que a renormalização do parâmetro de massa, ela depende não só do próprio contratermo do termo de massa, mas ela vai depender também da renormalização da função do campo fermiônico. Então, eu posso escrever aquele termo ali desse modo, chamando isso aqui de um M-til e sabendo qual é a relação entre M-til e M. Vou colocar esse terminho aqui também em highlight. E agora, finalmente, o último termo, que é o vértice. Então, esse termo aqui ele vai dar para nós, vou botar aqui menos. Então, 1 mais kV. Vou definir aqui, então, um ZV, que vai ser 1 mais kV. Esse infinito aqui saiu desse gráfico aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, isso aqui vai ser o meu ZV. Agora, aqui tem o meu E.
Agora eu tenho que reescrever esse campo em função dos campos tildados, com til. Então, psi barrado psi vai me jogar aqui uma potência z psi a menos 1. Eu vou ter duas vezes, quer dizer, eu vou ter cada psi é z psi a menos meio psi til. Então, vou botar um psi til aqui. O A traz essa potência aqui, ZA a menos 1, meio. E aí vamos ter aqui, aí agora acabou, aí vamos ter aqui o E está aqui, né? Então, psi barrado, psi til barrado, gama mi, psi til, A, til. E aí, de novo, eu vou ter liberdade de redefinir essa constante. Aqui eu vou dizer então que a carga elétrica, a constante de acoplamento, vai se renormalizar. Como? Ela vai pegar a renormalização do vértice, que a carga elétrica está definida no vértice, mas ela vai incorporar também a renormalização da função de onda do fóton, do campo do fóton, e a renormalização do campo fermiônico. Tudo isso aqui vai me dar um etil. Então vamos colocar aqui. Isso aqui um etil. Então está tudo feito na força bruta, nós não temos ainda. Nós foi simplesmente jogando os infinitos. Agora vamos ter que relacionar algumas coisas aí. Então o que a gente observa é o seguinte, que a renormalização da carga, da constante de acoplamento de rede, nesse caso ali, a carga fundamental, ela não só vai pegar aquilo que é o vértice, mas ela incorpora a renormalização dos campos. Essa chamada renormalização do campo do fóton, renormalização do campo do férmio, a gente já chama de renormalização da função de onda. Claro que isso aí não é uma função de onda, isso aí é um campo. Então a gente fala, quando vocês ouvirem falar renormalização da função de onda, na verdade a gente está renormalizando o campo associado àquela partícula. Então nós temos, essas seriam, vamos dizer assim, as renormalizações que a QED pede. Em princípio, né? Quer dizer, isso é o cálculo brutal, sem olhar ainda a questão da simetria. Então, nós estamos simplesmente vendo que se eu pegar a ação original, incorporar as categorias de gráficos divergentes, eu consigo redefinir uma ação compactada e que tem a mesma forma que a ação de partida. Então, nós fazemos a seguinte convenção. O lagrangiano de partida mais o lagrangiano de contratermos, ele deu para a gente, vamos dizer assim, o lagrangiano L, vamos dizer, um L til, com tudo til. Campos til, parâmetros til. Inclusive até o parâmetro de gauge, tudo til. Isso eu vou dizer. Então aí a gente convenciona chamar aqui o de partida, a gente chama o lagrangiano de partida, que eu uso para começar a fazer os cálculos e obter a divergência. E jogo o lagrangiano de contratermo. Isso tudo é o que nós chamamos de campo, tudo aqui é renormalizado. E tudo que é til vira o que a gente chama de beta. Então, na convenção prática, o que a gente faz é o seguinte, a gente parte com tudo renormalizado, então vamos dizer assim, isso aqui o campo é renormalizado, isso aqui é renormalizado. Então, quando a gente inicia, a gente diz que tudo que está no lagrangiano de partida é tudo renormalizado. A gente, em vez de chamar de psi puro, chama de psi renormalizado. Renormalizado. Então, e aí a gente chama o seguinte, a redefinição do campo renormalizado me dá o campo beta. Então a gente tira a notação do til e passa a botar beta. Então esse aqui é o renormalizado e esse aqui é o beta. Esse aqui é o renormalizado, esse aqui é o beta. Esse aqui é o renormalizado, esse aqui é o beta. E a mesma coisa para cá. Essa aqui é a carga renormalizada e essa aqui é a carga beta. Então o que a gente diz é o seguinte, então, no jargão aí da chamada teoria de renormalização, o que a gente diz é o seguinte, a gente escreve o lagrangiano, então a gente escreve esse lagrangiano aqui, que é o lagrangiano beta, então vamos botar aqui tudo beta, então tiro o til, e vamos colocar aqui tudo B de beta. Então isso aqui é beta, isso aqui é
tudo quietinho, a gente, por definição, chama de BR. E aí, a gente tem essa relação aqui. A gente diz que o aberto, então vamos dizer assim, o nosso Mi aberto é o contrário aqui. O nosso vamos botar, o nosso Amibera é isso aqui, ó, o ZA, A meio, Ali é normalizado. Aí vamos lá. O nosso, esse alfa aberto está aqui, então ele é o próprio ZA. O alfa é normalizado. Mesma coisa aqui, o nosso campo fermiônico, Psiber é o normalizado. Depois a massa que eu tinha apagado aqui, né? A massa Ber, ela é o ZM, Psi menos 1, massa renormalizada, e a mesma coisa com a carga elétrica. A carga elétrica Ber, ela é a renormalização do vértice, a renormalização do fóton, campo do fóton, a renormalização do campo fermiônico e a carga renormalizada. Então, isso significa, então a gente pensa que o lagrangiano, sempre que a gente receber um lagrangiano, a gente, a teoria renormalizada, a gente imagina, ele é o Ber, mas aí eu sei que o Ber, ele se escreve dessa maneira. Então, quando eu substituir tudo que é Ber aqui, automaticamente esse quadrado aqui vai ficar ZA. Aí ZA é 1 mais K parado. Então, quando a gente abre o chamado lagrangiano B, em termos das redefinições, né, pelas redefinições, em termos dos campos renormalizados, então se eu pegar esse meu lagrangiano, vamos dizer assim, esse aqui é o meu lagrangiano daquele de Dirac, e ele é o lagrangiano Ber. Vou colocar aqui. Então, ele é isso aqui. Aí, quando eu proceder a essas redefinições, eu vou ganhar exatamente o lagrangiano daquele renormalizado, que é o lagrangiano clássico de partida renormalizado, mas, automaticamente, ao substituir tudo isso aqui, vai aparecer aqui o lagrangiano de contratermos. Então, quando eu fizer os cálculos aqui, os infinitos que vão sair daqui, esses caras que são colocados aqui, os contratermos, eles são colocados à mão justamente eu sabendo qual é o infinito, eu jogo o contratermo para matar esse infinito. Então, os contratermos, eles são organizados para matar o infinito. Então, esse é o procedimento. Então, a gente imagina que o lagrangiano renormalizado, quer dizer, o lagrangiano Ber, ele fecha tudo. E aí, quando eu abro o lagrangiano Ber, ele se expande em termos do lagrangiano clássico, com tudo renormalizado, mais os contratermos, que é da onde vão sair as correções quânticas que eu faço aqui. Os infinitos que estão aqui vão ser compensados pelos infinitos que estão aqui. Essa aqui é a ideia. Então, só para chamar a atenção de uma coisa, então a renormalização da carga elétrica está aqui, naquele. Então, em princípio, para eu renormalizar a carga elétrica, eu preciso renormalizar o vértice, ou seja, eu preciso calcular esse gráfico, preciso renormalizar o fóton, então eu preciso calcular esse gráfico, e preciso renormalizar o férmio, ou seja, eu preciso calcular esse gráfico. Essa aqui vem da renormalização do termo quadrático em Psi, termo quadrático em Ami, e aqui o termo de interação. Só que nós vamos ver agora, usando as identidades de ordem, a gente vai ter uma série de compensações aqui. A gente vai ver que esses contratermos, essas chamadas constantes de renormalização, elas não são tão livres assim. A gente vai ter vínculos entre elas. É isso que a gente vai chamar a atenção agora. Você daquele modelo, o ER. Oi? O ER é o início que você tem. Isso. Ele é infinito. Quer dizer, quando você calcula... Não, na verdade, você diz o seguinte, esse aqui é o finito. Esse aqui é o infinito, porque esse aqui é o finito, mas vai receber a ação desses contratermos. O que é o ZV? O ZV é 1 mais KV, que é infinito.
Quem é o ZA? É 1 mais kappa A, elevado ao menos B, que é infinito. Quem é o Zpsi? É 1 mais kappa psi a menos 1. Então, isso aqui é infinito, isso aqui é infinito, isso aqui é infinito. Como eu começo a fazer os cálculos aqui, eu vou dizer o seguinte, esses objetos, isso aqui para mim é a carga do elétron, é a carga finita. Quando eu multiplicar a coisa finita, a coisa renormalizada é aquela que eu vou identificar como a finita. E aí ela vai receber a ação dos contratermos infinitos e vai me dar aquilo que é o Ber, que é o infinito. Então a ideia é essa, nós adotamos esse ponto de vista, que quando nós começamos a fazer os cálculos, eu calculo a massa do elétron daqui, eu tenho a teoria clássica. Se eu não quiser quantizar, o que eu tenho aqui é a teoria clássica. Então o que eu tenho aqui é a massa do elétron, a carga do elétron, são os parâmetros físicos, né? Então o que eu faço? Eu parto do pressuposto de que essa é a parte finita. E aqui eu vou jogar a parte que vai ser infinita. Então eu parto do pressuposto que aquilo que é o renormalizável, para mim, é o finito. Se eu for olhar para essa carga aqui, sem fazer nenhum cálculo quântico, só olhando para a teoria física clássica, isso aqui é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga do elétron. Se eu pegar a equação de Dirac e quiser trabalhar a equação de Dirac aqui, eu estou trabalhando com essa carga do elétron e com a massa do elétron, 0,5 metros por C2. Agora, quando eu fiz os cálculos, quantizei o campo, introduzi as correções quânticas e obtive os contratermos, eu estou juntando isso nisso. Agora, aqui tem um baita infinito, aqui tem um baita infinito e aqui tem um baita infinito. Então, esses infinitos vão multiplicar essa coisa finita e vão dar uma coisa infinita. Então, esse é o ponto de vista que a gente tem. Tudo que é Ber é o que guarda os infinitos. E tudo que é finito é o renormalizado. É uma questão de ponto de vista. Tem livros, se vocês olharem alguns livros, se diz que justamente você começa no lagrangiano Ber, aí introduz os contratermos, aí o Ber com o Ber vai dar o renormalizado. Eu acho isso um pouquinho mais artificial, porque eu acho que a gente pensa o seguinte, eu começo com a teoria clássica, eu faço os cálculos, clássica, equação de Dirac, etc., sem me preocupar com os infinitos. Quando eu começo a quantizar os campos e os infinitos aparecem, eu já fiz cálculos clássicos aqui sem me preocupar com o infinito. Quando os infinitos aparecem, eles aparecem a partir daqui. Então eu vou jogar os infinitos aqui. Vão aparecer os infinitos aqui que eu vou jogar como contratermo para contrabalançar os infinitos que saem daqui. Então eu prefiro, aí eu vou dizer que isso que é finito, mas isso que é infinito é que vai me dar as coisas Ber que são infinitas. Eu prefiro adotar esse ponto de vista. O lado esquerdo é infinito. É o lado esquerdo aqui, isso aqui é infinito, tudo aqui é infinito. É um jogo de infinitos que só tem sentido formal. Eu sou galileano. Uhum. Ele vai no... Ele vai aqui, ele vai no E. Isso aqui é só uma organização formal para você dizer que todos os infinitos que apareceram puderam ser sistematicamente acomodados na redefinição de grandezas. É isso que você diz. Os infinitos não ficam soltos. Absorvendo o infinito. Oi? Como é que você dá? Que aqui dá, você não absorveu o infinito. Você disse que se estava com uma coisa finita, apareceu o infinito pelo quântico e deu no final teu infinito. Deu meu infinito, exatamente. O que eu fiz foi isso. Aqui eu tinha tudo clássico. Aí quando eu fiz o primeiro cálculo quântico, por exemplo, eu calculei a polarização do vácuo, o campo do fóton, eu calculei a partir daqui. Então, quando eu montei minhas regras de Feynman aqui, eu botei aqui dentro desse duplo propagador do Fermi, que sei lá, é gama mi, Pmi mais M sobre P2 menos M2. Então essa massa que está aqui é a massa que eu tirei daqui. A constante de acoplamento que apareceu nesse verso, a constante de acoplamento que apareceu nesse verso, que é 2, ele saiu daqui, desse lagrangiano. Eu estava na teoria clássica. Calculei propagadores, calculei verso e fixei a minha teoria de perturbação em termos dos gráficos de Feynman. Então tudo que estava aqui era o que eu já tinha feito no cálculo clássico, era tudo finito. Só que ao calcular esse gráfico aqui, aparece uma grandeza infinita, aparece um infinito desse gráfico aqui, aparece um infinito multiplicando exatamente f' ao quadrado. Então o que eu faço? Eu vou jogar aqui algo que seja menos infinito, f' ao quadrado. Então, quando esse infinito sair desse cálculo aqui nesse lado, esse termo aqui já está pronto esperando por ele para matar. E aí,
O que eu estou fazendo é isso. Quando eu junto isso com isso, para redefinir esse objeto, eu ganho esse lagrangiano B. Essa que é a ideia. Mas você volta para o infinito. Volta para o infinito. O B é todo infinito. Quando você escreve o lagrangiano B, ele é todo infinito. Aí quando você abre o lagrangiano B em termos de coisas renormalizadas e constantes de renormalização, você vai vendo que aqui está tudo finito, mas aí quando você faz o cálculo aparece o infinito, mas o lagrangiano de contratermo que já nasceu a partir daqui, ele já vai engolindo os infinitos daqui. Então, quando... O contratermo, estou confuso. O contratermo que você está falando, o contratermo ele é infinito. É infinito. Ele é um infinito escrito em termos dos campos renormalizados. Você fez um cálculo com tudo renormalizado, mas o cálculo do loop te dá um infinito. Então, daí o contratermo é isso. É o cálculo do loop. É o cálculo do loop. E daí você não termina com a tua lagrangiana finita. Não. Você termina com a tua lagrangiana infinita. Quando você organiza tudo e faz o BER, isso que está aqui é tudo infinito. Teu campo foi renormalizado por uma coisa infinita, teu parâmetro de acoplamento foi renormalizado daí, por uma coisa infinita. Daí as entidades, vamos dizer, que são físicas. Físicas, quer dizer, que são medidas no laboratório. São as renormalizadas. São renormalizadas. Renormalizadas porque você mede no laboratório. E daí, vamos ter, eu digo, a contribuição dela, isso que eu estou querendo pensar, com o infinito. Quer dizer, eu vi com o Dira, isso aqui. Daí teve um loop, isso aí me deu um novo termo. Então, quando você calcular isso aqui vai te dar uma coisa que é infinita. Mas essa coisa infinita, você abre, regulariza, aí você vai ganhar uma coisa infinita mais uma parte finita. A parte infinita que sair daqui, automaticamente vai ser devorada por essa que está aqui. E o que vai sobrar aqui vai ser o resultado finito. Você vai fazer um cálculo aqui, a um loop, aí você vai ganhar uma coisa que é infinita, mais uma coisa que é finita. Quando você fizer o cálculo aqui, o setor renormalizado. Só que o infinito que aparecer aqui vai ser automaticamente cancelado pelo infinito que você colocou aqui no contratermo. Então, o infinito que aparece aqui dentro do cálculo vamos dizer, consumido por esse menos infinito aqui, e o que sobra desse cálculo é a parte finita dele. Então, quer dizer, você tem uma integral aqui, você calcula, aparece uma integral, você vai calcular uma grandeza, aí você vai calcular uma grandeza que você espera que seja física, finita. Aí quando você calcular, essa grandeza física, vamos colocar assim, essa grandeza física, ela vai ser expressa através de uma integral infinita, aqui. Aí o que você faz? Você abre essa integral infinita e você vai regularizar, você vai tirar a parte infinita dela e vai selecionar dela uma parte finita. Beleza, então aqui você fez o cálculo de uma grandeza física, esse cálculo sai infinito. Aí você regulariza essa integral, aí você separa a parte infinita desse cálculo da parte finita. E aí esse lagrangiano de contratermo que está aqui, ele já está aqui para matar exatamente essa parte infinita. E aí o que sobra desse cálculo é só a parte finita dele. E aquela parte finita eu vou na classe? A parte finita você, por exemplo, vai interpretar, vamos dizer, é a carga do elétron, é a massa física do elétron. Mas eu posso dizer que aquele contratermo, de fato, é um infinito diferente do infinito original e só haveria uma nova parte finita que modificaria a parte finita original. Isso, essa parte infinita que vai sair aqui, você organiza o teu contratermo para ser exatamente igual a ela com sinal trocado. Mas pode mudar a parte finita? Pode mudar a parte finita. E agora a questão que você tem alguma coisa finita. Agora, essa coisa finita é exatamente a massa do elétron? É exatamente a carga do elétron? Aí você vai definir. Uma coisa é você ter um parâmetro finito, um parâmetro de massa finito. Outra coisa é você dizer o que é a massa do elétron. É aquele M que é renormalizado que aparece na equação de Dirac, que aparece na ação, ou a massa é o polo do propagador. Então, quando você for definir a massa, você vai dizer, a massa física da partícula, eu vou ter que calcular o propagador da partícula renormalizado, vou olhar para o polo e vou dizer, o polo do propagador é que é a massa. Então, a massa física, ela vai ser, na verdade, não a massa, vamos dizer, renormalizada, mas ela vai ser o polo do teu propagador renormalizado, que agora inclui a massa renormalizada. A massa física é algo que você calcula. Quer dizer, na verdade, quando você vai em uma teoria quântica de campos, a tua ideia é que a massa física e, vamos dizer assim, a constante de acoplamento física
elas sejam calculadas em função dos parâmetros renormalizados, da massa renormalizada e da constante de acoplamento renormalizada. Então, quer dizer, quando você vai calcular as grandezas, você renormaliza, você fica com os parâmetros finitos. Mas a grandeza física não é interpretada diretamente como a grandeza renormalizada. Ela só é a grandeza renormalizada a nível clássico. Quando você introduz as correções de Loop, você define as suas grandezas físicas como elas são calculadas como, em teoria de perturbação, em termos dos parâmetros. Então, você vai calcular a massa do elétron, que é 0,5 MeV por C2, ela é uma massa que é calculada na QED em função da massa renormalizada e da carga renormalizada. Então você vai dizer, o que é a massa física para mim? A massa física para mim, eu vou calcular o polo do propagador da função de Green renormalizada e eu vou ter aqui uma função aqui embaixo, né, que depende do momento, do P2, e depende dos parâmetros renormalizados. Aí eu vou olhar, quando é que esse denominador se anula? Então, quando esse denominador se anular, eu estou diante do polo desse propagador. Então, você vai dizer que a minha massa física é quando P2 vai ser a minha massa física ao quadrado. Então, essa expressão aqui vai te permitir calcular a massa física em função da massa renormalizada e da constante de acoplamento renormalizada. Essa é a ideia. Os parâmetros físicos, eles são calculados em teoria de perturbação como uma série perturbativa em termos dos parâmetros renormalizados. Aí você vai definir o que é a constante de acoplamento. Aí você vai lá, calcula a função de vértice, vê aqueles chamados fatores de forma, aí você vai identificar a carga, é o F1, o momento de polo magnético. Então você vai definir o que é a carga do elétron, calculando essa função de Green aqui, e dizendo que a carga do elétron é o valor dessa função de Green calculada para tal valor do momento. Então, quando você fixa a tua grandeza física, depois que você tem a teoria renormalizada e que todos os cálculos são finitos, é que você vai definir como você calcula os parâmetros físicos. E esse valor já é independente da... Aí você tem que mostrar que esse valor é independente da regularização. Ou é independente do gauge. De fato, impõe condições. Você impõe condições. Exato. Tanto é que você vê, a carga do elétron, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se você faz essa medida, a 1 MeV. Mas se você vai medir a carga do elétron a 120 GeVs, a carga do elétron já é diferente. É por isso que aparece a running coupling constant, porque você impõe um valor naquela escala de energia, mas depois você pode ir para energias mais altas, e a gente vai ver como esse processo de renormalização, ele introduz na grandeza renormalizada uma dependência da energia. Se a grandeza renormalizada agora, ela depende da energia, então a grandeza física, que depende dela, também vai depender da energia. Então você vê que a carga do elétron, por isso você fala, uma running coupling constant. Quer dizer, a carga do elétron, a constante de estrutura fina é 1 sobre 137 na faixa de uma energia de 1 MeV, na faixa de energia típica da QED. Mas se você for para a teoria eletrofraca, 200 GeV, a constante de estrutura fina é 1 sobre 128, ela já aumenta. Certo? Essa é a ideia, então. É um pouco fora assim, daquilo que a gente está acostumado a ver, senso comum, bem em relação à mecânica quântica, porque você precisa regularizar, renormalizar. Depois que você renormalizou, essas grandezas são finitas, a carga renormalizada é finita, a massa renormalizada é finita, só que a massa do elétron não é exatamente a massa renormalizada. É uma grandeza que é função da massa renormalizada e da carga renormalizada. A carga do elétron, a teoria de campo, ela te dá um método de cálculo. Ela te dá um algoritmo para você calcular grandezas físicas em função de coisas renormalizadas. Essa que é a ideia. Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente começar agora a voltar para essa identidade de outro. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, então nós temos visto o seguinte, né? Que, vou colocar aqui rapidinho, quer dizer, as renormalizações que nós achamos, então, nós achamos a constante de renormalização
o campo do fóton, e aí renormalizamos o parâmetro de Gauge, mas aí não foi uma renormalização independente. Aí achamos a renormalização do campo do férmio, a renormalização da massa do férmio. Bem, é claro que a massa renormalizada depende disso e disso, né? Aí depois nós tivemos a renormalização do campo do férmio, a renormalização, deixa eu ver aqui, a renormalização dos campos, e aí tivemos a renormalização do vértice. E aí, claro, na renormalização do vértice aconteceu isso para nós. A renormalização do vértice vezes a renormalização do campo do fóton a menos meio, vezes a renormalização do férmio a menos 1, vezes a carga renormalizada, é isso aqui que me dá a carga aberta. Então, a renormalização da carga, ela depende da renormalização do vértice, porque a carga está no vértice, está na interação, e depende das renormalizações dos campos envolvidos. Então, isso vai ser um fator geral. Em toda a teoria, a constante acoplamento, ela sempre se renormaliza pelos vértices e pelos campos. Mas agora vamos lembrar da seguinte: nós tínhamos uma identidade de ordem na QED, que era essa identidade de ordem dmi, da função de 3 pontos, gama mi. Essa função de 3 pontos, ela dependia do fóton, do psi barrado e do psi. Ela está aqui de x, y, z. Essa função aqui de 3 pontos, né, ela acaba ligada, né? A ação efetiva elevada em relação a mi de x com psi barrado de y e o psi de z. Então, essas coordenadas, elas estão, no fundo, isso aqui, é essa função de Green aqui, é uma função de Green que tem um fóton na linha externa, um psi barrado na linha externa, um psi na linha externa. Esse ponto aqui é o ponto x, o fóton está no ponto x, o psi barrado está no ponto y e o psi está no ponto z. Então, nós temos essa função de Green aqui, colocando os passos de configurações. Então, essa função, esse x se refere ao calor fóton, tá? Essa divergência aqui é uma divergência com coordenada x. E os campos estão no pontos y e z. E essa identidade de ordem aqui, a gente tinha calculado, ela dava para nós e aí é que aparecia delta 4, função de a delta de Dirac, né? De x menos y, menos delta 4, e aqui aparecia o gama 2, que é a função de 2 pontos fermiônica, só puramente fermiônica, de y e z. E essa função de Green que está aparecendo aqui é isso aqui. É uma função de Green com 2 pernas externas, uma perna de psi barrado, uma perna de psi, esse cara no ponto y, esse cara no ponto psi barrado. É como se fosse o seguinte: essa divergência dmi, ela vai entrar aqui, ela vai tirar essa linha e vai produzir, como se fosse, ela arranca essa linha, essa dmi, ela contrai com essa linha e o que sobra aqui basicamente é o propagador do ferro. Então, essa identidade de ordem aqui, ela relaciona essa função de linha. Então, eu faço esse cálculo aqui, e esse cálculo aqui, como nós vimos, ele já vai induzir, ele tem uma parte infinita, que aí eu vou jogar justamente no meu lagrangiano o contratermo do vértice, vezes psi barrado, gama mi, psi mi, é o que sai daqui, a parte infinita desse gráfico é dada por esse contratermo. E a parte infinita desse gráfico aqui, ela é dada, esse gráfico que sai aqui é o psi barrado, que é o kappa. E aqui nós temos, essa função de Green que sai daqui, essazinha que sai daqui é o propagador. Então, essa que sai para nós aqui, o gama 2, né? Que dá para nós isso aqui, kappa psi barrado, psi. Então, psi barrado, psi. Vou colocar aqui assim.
claro que eu poderia dar também aqui. Desse gráfico aqui sai também o kn, n, psi barrado. Se eu estou pegando, calculo essa função de Green, vamos dizer, a 2 loops, eu calculo esse gráfico aqui, por exemplo, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de 2 loops, com psi barrado, psi nas pernas externas, e o resultado desse gráfico aqui deve ser alguma coisa que tem um infinito dependendo desse momento e tem uma outra parte infinita que não depende do momento, então ele vai, vamos dizer, normalizar, mexer o contrapeso na massa. Vamos colocar assim. Agora, vamos olhar o que é essa função de Green aqui. Se nós lembrarmos, o que é a função de Green gama 3? A função one part irreducible. Nós conhecemos a função conexa. A função conexa é o produto ordenado dos campos. Então vai entrar aqui um ami, um psi barrado e um psi. Isso aqui é a função de Green conexa, que é justamente a derivada do z em relação à fonte do J lá, a fonte do psi barrado e a fonte do psi. Né? O método funcional. Então, aqui são as funções de Green conexas, elas são calculadas pelo gerador funcional Z e pelo W. Esse aqui é o gerador funcional das funções conexas. Então, quando eu pegar, né, eu tiver aquela relação Z igual a LW, derivar essa função, esse gerador funcional aqui, as derivadas dele vão me dar as funções de Green conexas. Só que quando eu passo das funções de Green conexas para as funções de Green one part reducible, né, quando eu passo de uma função de Green que tem aqui nas pernas externas, né, elas têm, por exemplo, essas. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos multiplicar essas pernas externas. Aqui que eu tenho nas pernas externas das funções conexas são os propagadores. O que a gente faz? A gente multiplica o inverso do propagador, cada linha externa, e aí fica o campo externo. Então, essa função de Green aqui, as funções de Green one part reducible, elas dependem de campos clássicos externos. E elas são obtidas das funções de Green conexas multiplicando cada linha externa pelo correspondente propagador. Então, aqui eu vou multiplicar pela função de... Isso aqui é o propagador do fóton, vou multiplicar pelo propagador a menos 1. Aqui vai ter o propagador, a linha do psi barrado, eu vou multiplicar pelo propagador do psi barrado, psi a menos 1. E aqui eu tenho uma linha do psi, eu vou multiplicar também pelo propagador do Cn menos 1. Então, cada linha externa de um gráfico conexo, ela é multiplicada pelo correspondente inverso, que ela tem um propagador. Então, eu vou multiplicar sempre pelo inverso do propagador para tirar o propagador da linha externa e deixar o campo atuar ali. Então, essa é a ideia dessa função aqui. Então, se nós olharmos, se essa função aqui é a função renormalizada, estou fazendo isso na teoria renormalizada, então tudo que eu tenho aqui é renormalizado. Vou colocar aqui. Vou calcular as minhas funções de Green trabalhando na teoria renormalizada. Então, vou ter aqui meu gama 3 renormalizado. Agora, cada campo renormalizado está ligado ao campo beta. Como? A relação era essa. Nós vimos que ZA vezes o A renormalizado nos dava o A beta. É só consultar aí. O Z psi vezes o psi renormalizado nos dava o psi beta. Então, é só, eu quero passar do renormalizado para o beta. Então, as potências vão ser... Então, esse aqui vai ficar... Então, esse termo aqui vai produzir aqui, ó. Aqui é meio, né? Tudo elevado a meio. Então, esse A renormalizado vai ser ZA a menos meio a beta. O psi renormalizado vai ser Z psi a menos meio e a mesma coisa que vai ficar Z psi a menos 1. Então, aqui eu vou ter... Agora aqui eu vou ter o campo beta. Tudo bem. Tudo aqui é bem. Eu quero agora calcular a relação entre a função de Green renormalizada e a função de Green beta. Agora aqui vamos colocar também. Aqui é tudo renormalizado. Então aqui vai aparecer um ZA menos meio, outro ZA menos meio. Aqui é menos meio, aqui é menos meio. Mas aí tem um fator menos 1. Então aqui vai aparecer um ZA. Então vai aparecer um ZA aberto a menos 1, certo? Estou substituindo o que é renormalizado pelo que é beta. Mas só que aqui tem a potência menos 1, por isso fica mais aqui. O psi é a mesma coisa. Aí eu vou produzir um Z psi a menos 1, só que vai ficar um Z psi. Vai ficar aqui um Z psi, psi beta. E aqui de novo, Z psi, psi beta.
Então, no final do dia, o que eu tenho é o seguinte, a minha função de vértice renormalizada, ela vai ser ZA a meio, Zpsi a menos 1, Zpsi a 1 e Zpsi gama dela. Gama 3 dela. Então, para renormalizar a função de Green, é só lembrar da definição. As funções de Green, one part, a nossa identidade de ordem está escrita em termos das funções de Green, one part do reducible. Então, eu estou relacionando agora aquilo que é a função de Green, one part do reducible, renormalizada com a Green. Então, peguei a definição de função de Green, one part do reducible. É a função de Green conexa, colocando em cada perna externa da função de Green conexa, tirando o propagador, ou seja, multiplicando pelo propagador a menos 1, que é a função dos dois pontos. Então, faço esse procedimento para definir o que é a minha função de Green, one part do reducible, independente se é Baire ou não. Aí agora, eu vou usar a relação entre o que é Baire e o que é renormalizado, que já saiu para mim. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque a função de Green renormalizada, ela vai explicitar, quer dizer, em termos da Baire, as constantes de renormalização. E essas constantes de renormalização, se eu escrever essa identidade do ordem, que vale, então qual é a minha proposta? A proposta é que o processo, que a teoria, depois de renormalizada, ela, quer dizer, ao colocar os contratores, então tem a teoria renormalizada, que é a teoria de partida, que é invariante de Gauge. Se ela é invariante de Gauge, isso aqui vale, isso aqui é a consequência da invariância de Gauge. Aí agora o que eu faço? Eu jogo os contratermos. Quando eu jogo os contratermos, eu passo daquilo que é renormalizado para aquilo que é Baire. Mas o que eu quero? Eu quero que os contratermos sejam tais que, ao juntar os contratermos e ganhar o lagrangiano Baire, que tem a mesma forma que o lagrangiano renormalizado de partida, a simetria de Gauge não seja perdida. Então eu quero que essas identidades de ordem sejam válidas tanto para a teoria renormalizada quanto para a teoria Baire. Esse é o raciocínio. Quando eu parto da renormalizada, ela é invariante de Gauge. E aí tem essa identidade de ordem. Aí eu jogo os contratermos. Tem renormalizado, tem jogos contratermos. Quando eu jogo os contratermos e redefino meu lagrangiano Baire, que eu quero que ela tenha a mesma forma que o lagrangiano de partida. Então ela deve ser também invariante de Gauge. Então, as identidades de ordem, elas vão valer para a teoria, para o cenário renormalizado e para o cenário Baire. Então, vamos dizer, essa identidade de ordem aqui, ela está toda escrita em função das coisas, vamos dizer, renormalizadas. Então, vou colocar aqui. Então, isso aqui vai ficar. Quando eu substituir essa função de Green renormalizada pela Baire, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, quando eu substituir a renormalizada pela Baire, eu vou ter simplesmente aqui ZA meio, Zpsi. E aí aqui eu vou ganhar o gama 3 Baire. Então vai ficar aqui Demi, gama 3, Mi, Baire. De x, y, z. Vou esquecer isso aqui. Igual, essa constante de acoplamento renormalizada, ela está ligada com a Baire por isso aqui. Então aqui vai aparecer a função de vértice, renormalização do vértice, o ZA menos meio. Estou colocando agora, isso aqui é tudo renormalizado. Então vamos dizer, isso aqui é renormalizado, isso aqui é renormalizado e isso aqui é renormalizado. Então, a identidade de ordem vale para o cenário renormalizado. E aí agora eu estou escrevendo tudo em função do cenário Baire. Então, estou escrevendo essa carga renormalizada, essa carga renormalizada vai inverter isso aqui, vai ficar ZV menos 1. ZA meio e Zpsi a mais 1. E aí aqui o Baire. Então estou passando da identidade de ordem renormalizada para a identidade de ordem Baire. Aí aqui mantenho as duas deltas. Vou botar aqui delta 4 menos delta 4. E aqui o que eu tenho é a função de Green de dois pontos. O que é a função de Green de dois pontos? É isso aqui. É T psi barrado psi. A função de Green é one part reducible. Agora, eu tenho que multiplicar. Então, quer dizer, esse aqui é o meu gama 2 renormalizado. Quer dizer, minha função de Green de dois pontos é o propagador, é a função conexa, vezes o inverso do propagador para cada perna externa. Vou tirar os baratos, botando aqui a menos 1, já está
está implícito que tem psi barrado, psi r menos 1. Isso aqui é só para dar forma. Então eu tenho a função de Green der, a função de Green, não importa se é renormalizado ou der, a função de Green de 2 pontos, one part reducible é a função de 2 pontos conexa vezes o inverso do propagador para cada linha externa. Então agora eu vou substituir. Usei renormalizado, né? A função de Green, acho que aqui eu fiz certo, né? Eu substituía tudo que é renormalizado pelo der, né? Então eu usei a coisa correta, isso, né? Então aqui, então eu tenho, só usar isso aqui. Então o meu renormalizado é z a menos meio vezes zero. Então aqui vai aparecer z a menos meio e aqui vai aparecer z a menos meio. Então vai aparecer um z psi a menos 1, que vem daqui. Aqui é a mesma coisa, vai aparecer um z psi a menos 1, mas aí tem esse menos 1 aqui, vai aparecer um z psi. E aqui é a mesma coisa, o renormalizado em função do ber pega uma potência menos meio. Então aqui vai ficar menos meio, vai ficar menos 1, pois aqui vai ficar mais 1. Então, para a função de 2 pontos, nós temos isso aqui. Deixa eu escrever isso aqui. Onde é que eu estou? Deixa eu ver aqui. Então nós estávamos fazendo isso aqui. São 3 que vão contar. Escrevi isso aqui tudo em função do ber, tá certo. Aí, eu só queria lembrar isso aqui, né? Tá certo, beleza. Por que eu fiz isso aqui? Então aqui eu botei e botar. Isso aqui tudo para mim é a função de 3 pontos. Tá. Substituiu o gama 2. Isso aqui eu substituí aqui o ZA aqui. Aqui eu substituí aqui. Ah, tá certo, Léo. E aqui, isso aqui, não é isso? Então tá, isso aqui é a minha função de 3 pontos. Então tá, e no final do dia eu fiquei com isso aqui, tá certo. Ah, e agora eu quero... Perdão, acho que agora eu me perdi. Então eu tinha achado a relação entre o gama 3 renormalizado e o gama 3 ber. Está aqui. Então o gama 3 renormalizado e o gama 3 ber está aqui. Trouxe para cá. Trouxe essa relação para cá. E aí agora, então botei aqui renormalizado em função do ber para carga elétrica. Então ficou aqui. E agora o meu problema era relacionar o gama 2 do férmion renormalizado com o gama 2 ber. Então dá um fator de z psi. Então, gama 2 renormalizado, esse aqui cancela esse aqui, e aí quando eu substituir tudo isso aqui pelo ber, ficou aqui um gama 2 ber. Então, aqui vai aparecer um z psi e um gama 2 ber. De YZ, estou esquecendo as dependências, estou só colocando agora a coisa para ver como está certo? Então, estou só substituindo o gama 2 renormalizado do férmion pelo gama 2 ber do férmion, para poder ficar agora com uma identidade de Ward que seja toda ber. E aí eu quero também que, devido à invariância de gauge, essa identidade de Ward seja válida. Então, o que a gente pode cancelar daqui? Vamos dizer, esse z psi aqui, cancela esse z psi aqui. Esse ZA meio aqui, cancela esse ZA meio aqui. Então, para essa identidade de Ward ber bater, ser igualzinha a identidade de Ward renormalizada que eu preciso, né, para poder ter essa simetria, garantir que essa aqui também é invariante de gauge, eu preciso ter aqui ZV a menos 1 é igual a Z psi. Ou seja, a constante de renormalização do psi é igual a constante, é o inverso da constante de renormalização a menos 1 é igual a menos 1. Não, mas o C de psi é a menos 1 também. Opa, ZV é menos 1, aqui é Z psi, né? É. Então isso tudo aqui tem que ser igual a... Nosso produto é 1. Desculpa, o produto é 1, perdão. Não, desculpa, perdão. Isso mesmo. O produto aqui é 1, porque aqui tem que sobrar a carga ber. Então eu deveria ter, perdão, me enganei, perdão. Então eu deveria ter que a identidade de Ward renormalizada vai ser igual à identidade de Ward ber. Então cancelei, então o que sobrou aqui é que isso tudo que está aqui tem que ser a carga ber vezes a diferença dos deltas, vezes o gama 2 ber. Então, como o Diego observou, ZV é menos 1 vezes Z psi tem que ser igual a 1. Ou seja, Z psi é igual a ZV. Isso aqui é 1 mais K psi. E isso aqui é 1 mais KV. Ou seja, o contratermo que eu jogo para renormalizar o férmion é igual ao contratermo que eu jogo para renormalizar o vértice. Então, quer dizer, quando a gente calcula esse gráfico aqui e calcula
esse gráfico aqui, a parte infinita desse gráfico, ela tem que ser igual à parte infinita desse gráfico, porque as constantes de normalização são iguais. Então, isso já fala o que para nós? Olha a relação entre renormalizado e vértice. ZV é igual a Zpsi. Então, a renormalização da carga, vamos dizer assim, eu botei isso aqui. Vamos escrever assim, a carga V vai ser, na verdade, a renormalização do campo do fóton vezes a carga elétrica. Então, na verdade, quando a gente calcula a polarização do vácuo, o infinito que sai daqui me dá justamente o kappa, que me dá, por sua vez, o ZA, que é 1 mais kappa. Então, quem renormaliza a carga, na verdade, é o campo do fóton. Na verdade, é por isso que ele se chama campo de polarização do vácuo, porque esse campo, na verdade, ele renormaliza a carga. Então, se nós vamos lá mais daqui a umas 2 aulas, nós formos calcular a função beta da QED, nós vamos usar exatamente essa relação. Então, para renormalizar a carga, eu não preciso renormalizar o vértice, nem renormalizar o campo do psi. Eu até poderia, mas eu vou fazer todos os cálculos, no final do dia eu vou encontrar que isso vai cancelar isso. Então, o que vai sobrar é isso. Então, às vezes a vantagem da identidade de ordem é que você, dependendo do cálculo que você quer fazer, você não precisa passar por tantas etapas. Você já sabe que na QED, para renormalizar a carga, basicamente você só precisa renormalizar o campo do fóton. A renormalização do vértice está intrinsecamente ligada ao acoplamento, que deveria ser crucial para renormalizar a carga, e ela exatamente se cancela com a renormalização do campo do férreo. E aí o que sobra para renormalizar a carga é só esse gráfico aqui. Então, para calcular a função beta na QED, eu não preciso calcular 3 gráficos, não preciso calcular esse e esse, basta calcular esse. Então, a identidade de ordem, nesse caso aqui, quer dizer, ela é uma expressão da simetria de Gauge. Então, o que a gente está dizendo é que, ao jogar os contratermos, aquele ponto, como eu tinha chamado a atenção de vocês em aulas anteriores, como é que a gente identifica essa identidade de ordem que a gente precisa? A gente tem que olhar o que é fundamental para a simetria de Gauge. Na QED, o que nós temos é esse termo aqui, que é completamente invariante de Gauge. Então, a gente não precisa se preocupar com ele. Mas quando a gente pega a parte fermiônica, aí a gente tem psi barrado e gama mi dmi psi. E tem esse termo aqui, psi barrado, gama mi, psi mi. Então, esses dois termos aqui, eles se juntam nisso aqui, psi barrado e gama mi, dmi psi. Isso aqui é invariante de Gauge, aquele. Isso não é, e isso não é, mas a soma dos dois é. Então, para a invariância de Gauge da QED, eu tenho o que esse termo aqui quebra a invariância de Gauge, esse aqui também quebra, mas os dois juntos mantêm. Então, quando eu vou renormalizar, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ele pediu para mim um kappa psi, ele me jogou um contratermo que é um kappa psi. Esse termo aqui, em princípio, quer dizer, o contratermo que vai entrar para esse termo aqui é o kappa V, o kappa do vértice, que não tem nada a ver com esse. Então, mas o que é importante para ter simetria de Gauge? Que esse termo, a variação de Gauge desse termo compense a desse. Quando eu introduzo esse contratermo aqui, que vai ser kappa psi, psi barrado e gama mi dmi psi. E quando eu introduzo esse contratermo aqui, que vai ser kappa ve, psi barrado, gama mi, psi mi. Quem está me dizendo, quer dizer, esse termo bate com esse, beleza, mantém a simetria de Gauge, mas quem disse agora que essas duas coisas não se desequilibraram? Porque a variação de Gauge desse termo vai estar multiplicado por isso. E a variação de Gauge desse termo vai estar multiplicado por isso. Antes o balanço era perfeito, um cancelava o outro. Mas agora, esse contratermo pode manchar, esse contratermo pode desequilibrar desse. E aí, o fato de eu ter introduzido contratermos violou a simetria de Gauge. Mas aí está a identidade de ordem, diz, não, kappa psi é igual a kappa v. Então, esse mesmo equilíbrio que havia aqui de 1 para 1, se mantém aqui, porque esse termo aqui é a mesma coisa, é kappa psi, ou kappa v e kappa v. Então, a identidade de ordem, ela está me garantindo que, quando eu jogo os contratermos, e aí é o perigo de eu perder a simetria de Gauge, as identidades de ordem, elas são tais que elas organizam os contratermos que aparentemente são independentes, de termos que são completamente, aparentemente independentes, mas que precisam um do outro para manter a simetria de Gauge.
Então, o balanço de gauge que sai desses dois termos, depois que eu coloco os contratermos, não é perdido porque kappa psi igual a kappa d. Se eles fossem diferentes, ó, esse termo fosse diferente, esse kappa v fosse diferente desse, eu já não ia mais ter o contrabalanceamento para ter invariância de gauge. Então, a teoria renormalizada não seria invariante de gauge.